Amém, irmãos? Vamos abrir em Mateus 7, verso 15. Nós vamos falar hoje sobre os falsos profetas. Falsos profetas. Mateus 7, 15. Mateus 7, 15. E por que no Sermão do Monte, somente aqui, nesse momento, o Senhor Jesus fala, mais nós vivemos ou que cada um pode adorar Deus do seu jeito, que na verdade nós não podemos julgar, e esse é um grande engodo. A Bíblia toda, irmãos, ela fala acerca dos falsos mestres e dos falsos profetas e do dano que eles causam à vida das pessoas. E o Senhor Jesus, vendo o que eles fazem, fala nesse momento cirurgicamente deles, os falsos profetas. Por que eles estão aqui? Porque Jesus fala logo após a porta estreita e o caminho estreito, a porta larga e o caminho largo. Ele conjuntamente ele diz: preste muita atenção, fiquem de olhos abertos, porque os falsos profetas, acautelai-vos. E essa expressão significa: fiquem de olhos abertos, fiquem muito atentos, porque é muito... Nós já vimos como eles surgem. Eles são levantados por falsos cristãos. E agora nós vamos ver de onde eles procedem. Por que que eles falam o que eles falam? Do mundo são. 1 João 4,5. Do mundo são, ou seja, eles não são regenerados. Eles não vêm da parte de Deus, eles são do mundo. Por isso falam do mundo. Eles falam as coisas do mundo. Eles falam a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Eles não falam sobre o reino de Deus, sobre as realidades do mundo por vir. E o mundo os ouve. Então a gente vê aqui de onde eles procedem, o que eles falam e quem os escuta. Eles procedem do mundo, eles falam acerca dos assuntos do mundo, e aqueles que são mundanos, aqueles que não têm o Espírito Santo, dão ouvidos a eles. Por isso que você vai ver igrejas onde milhares de pessoas vão para ouvir coisas que nada tem a ver com o reino de Deus. Igrejas que vão falar de prosperidade material, curas, relacionamentos, mas elas não vão falar sobre novo nascimento, arrependimento, cruz, o verdadeiro amor, a verdadeira generosidade, porque essas pessoas, elas não são cristãs. Elas nunca conheceram a Cristo e nem desejam conhecê-lo. Por isso que Jesus foi enfático ao dizer: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vocês travestidos de ovelhas, mas por dentro, eles são lobos devoradores. E nós vamos ver agora, irmãos, que esses falsos profetas, eles são antigos. Eles existem desde antes de Jesus vir ao mundo. Vamos abrir em Isaías 30, do verso 8 ao 10. Isaías 30, verso 8 ao verso 10.
O profeta Isaías já falava dos falsos profetas. Vai, pois, agora, escreve isso em uma tábua perante eles, e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. E o que acontece quando o povo não quer ouvir a lei do Senhor? Os falsos profetas surgem, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Olha que realidade assustadora. Dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Ou seja, o povo pedindo aos profetas que falem coisas aprazíveis, que falem coisas que os agradem, e não a verdade. Vamos abrir Jeremias 6, verso 13 e 14. Jeremias 6, verso 13 e verso 14. Porque desde o menor deles até ao maior. Olha o retrato do povo de Deus na época de Jeremias. Porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá à avareza. Essa é uma característica central de um falso mestre. Ele é avarento. De um falso profeta. Ele ama o dinheiro. Ele não ama a Deus. Se dá à avareza. E desde o profeta até ao sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Olha que coisa. Eles curam a ferida da filha do meu povo levianamente. Eles fazem falsas promessas de perdão e produzem falsas sensações de salvação, dizendo paz, paz, quando não existe paz. Dizendo que a pessoa está bem com Cristo, quando na verdade ela ainda está morta em delitos e pecados. E isso é o grande perigo. A pessoa pensar que está indo para o céu, quando na verdade ela está indo para o inferno. Por isso que o engano, toda heresia, todo engano, todo pecado, ele é sempre danoso às nossas vidas. Miqueias 3, verso 5. Miqueias 3, verso 5. Miqueias 3, 5. Outra característica dos falsos mestres: eles amam e tratam bem quem dá dinheiro para eles. Miqueias 3, 5. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aqueles que nada lhes mete na boca, preparam guerra. O que é que Miqueias está dizendo aqui? O que é que um falso profeta faz? Aquele que banca ele, aquele que dá ofertas gordas na igreja, ele diz: não, você está bem com Deus. Mas aquele que é pobre, ele declara guerra. Ele diz: não, você não está bem com Deus. Se você não está prosperando, se você não tem dinheiro, é porque você provavelmente está em pecado. Deus está em guerra com você.
É isso que Miqueias está dizendo aqui. Eles, contra aqueles que nada lhes mete na boca, eles preparam guerra. Portanto, se vos fará noite, para que não haja profecia, e haverá trevas, para que não haja adivinhação. E se porá o sol sobre esses profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. O fim de um falso mestre será sempre assustador. A aparente prosperidade deles é um grande engano. E em outra passagem da Bíblia, Jesus alertou sobre eles em Mateus 24, versos 24 e 25. Mateus 24, versos 24 e 25. Mateus 24, verso 24 e 25. Jesus disse isso há 2000 anos, e isso cada vez mais tem se cumprido, e vai se cumprir. Porque surgirão falsos cristos, falsos enviados de Cristo, e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios. Olha o que Jesus disse: eles farão grandes sinais e prodígios. Eles terão poder econômico, poder do engano. O espírito do erro estará sobre a vida deles, poder até de fazer sinais, fazer prodígios. Para aqueles que não se atêm à palavra e são guiados por sinais que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Olha o poder de engano que um falso mestre tem. Eis que eu vou tenho predito. Olha o que Jesus disse: eis que eu vou tenho predito. Mas a proposta deles, mesmo com todos esses alertas, a proposta deles é muito sedutora. Por isso que a Bíblia alerta tanto sobre eles. Porque é muito mais fácil seguir um falso mestre do que seguir um verdadeiro profeta. Eu vou lhe dar só um exemplo. Se contextualize como um morador contemporâneo em Israel de João Batista. Quem você seria discípulo de quem? Gamaliel, tinha um chamado Shammai, Hilel. Ou você ia até o deserto, caminhar quilômetros para ouvir um homem vestido com roupa de pele de camelo, com cinto de couro, com a sandalinha pobre, que comia gafanhoto e mel silvestre, e pregava o arrependimento para remissão de pecados, e exortava as pessoas, independente da sua condição financeira. Você podia chegar com a carruagem e você podia chegar andando, você podia ser uma viúva e você poderia ser um grande empresário de pesca ou um grande coletor de impostos, você iria ser tratado da mesma forma. Você seguiria quem? Um fariseu que tinha tudo que agrada a um homem natural. Ele era rico, ele era pomposo, ele era vaidoso, ele tratava as pessoas, principalmente se ele visse que a pessoa tinha uma condição financeira boa, ele tratava muito bem. Quem você seguiria? João Batista ou os fariseus? Você iria ser doutrinado por ele num lugar confortável, numa sinagoga, num lugar coberto, num lugar tranquilo, onde você iria sair do seu trabalho, ir para um lugar extremamente confortável, uma sinagoga? Ou você iria para o deserto, ouvir João Batista dizer que você era descendente da serpente e que o machado já estava posto na raiz da árvore, e que se você não se arrependesse, não desse frutos dignos de arrependimento, você ia ser cortado e lançado no fogo? Qual era a mensagem mais agradável?
Qual era o lugar mais confortável para se congregar? No deserto com João Batista ou na sinagoga com os fariseus? Com certeza, mais confortável na sinagoga com os fariseus. Mas o verdadeiro profeta de Deus, ele estava no deserto. Por isso que a Bíblia, ela alerta tantas vezes do perigo dos falsos mestres, porque se formos guiados pelos nossos olhos naturais, nós acharemos que os falsos mestres que são os verdadeiros mestres, e os verdadeiros mestres são, na verdade, falsos mestres. Se você estiver na carne, é isso que você vai pensar. Como tem pessoas que saíram do nosso meio e pensam dessa forma. Os falsos profetas, irmãos, eles são dissimulados. Por isso eles têm tantos seguidores. Por isso todos elogiam eles, porque eles sabem enganar. Eles são atores. Vamos abrir em 2 Coríntios 11, 13. 2 Coríntios 11, 13. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Segunda Coríntios 11, verso 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Olha que coisa. São obreiros fraudulentos. Eles se apresentam como obreiros, mas na verdade eles são fraudulentos. Eles não servem a Cristo, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Eles se transformam, eles se camuflam de emissários de Cristo. Eles estão na televisão, eles estão nos outdoors. E não é maravilha, verso 14, e não é maravilha, algumas traduções dizem, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O próprio Satanás, ele se transforma no anjo de luz. Verso 15, não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Eles se transfiguram, eles parecem que são verdadeiros, eles parecem que são corretos, eles parecem que são justos, mas eles são emissários de Satanás, e eles estão agora pregando em milhares de igrejas, enganando milhares de pessoas, levando milhares de pessoas para o inferno, arrancando dinheiro, e muito dinheiro, de milhares de pessoas que são tão perversas quanto eles, o fim dos quais será conforme as suas obras. O que é que o apóstolo Paulo diz? Eles colherão o que eles estão plantando. A Bíblia, quando ela apresenta o inferno, ela fala que o inferno é um lugar terrível. Mas existe um lugar no inferno que vai ser ainda mais terrível, que é o lugar no inferno daqueles que fizeram tropeçar os pequeninos de Cristo. Vai ser a pior condenação que existe. Por isso que, ao invés de olhar a riqueza e a opulência de um falso mestre e o aparente sucesso dele, você deve sentir temor e tremor ao olhar para ele, porque você está diante
de um potencial herdeiro do inferno. Em grande potencial. Você está diante de um dos homens em que a chama da ira de Deus está mais acesa e mais ardendo. É um falso mestre. Por isso, às vezes tem pessoas que ficam olhando o apartamento que Edir Macedo comprou em Miami, que tem elevador para carro. Isso tudo, irmãos, é lixo. Quando você olha a vida de um homem desse, você tem que contemplar aquele rico, lá de Lucas 16, que não abrir e fechar de olhos, vai acordar no inferno, em meio a um sofrimento indescritível. 2 Pedro 2:1. Vamos abrir em 2 Pedro 2:1. Vamos ver a descrição dos falsos mestres. 2 Pedro 2. Segunda Pedro 2:1. Segunda Pedro 2, verso 1, fala sobre os falsos mestres. E uma das coisas que nós vamos ver aqui é justamente isso, irmãos. Enxergar a fé como fonte de lucro. A Bíblia diz que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Um homem de Deus é fundamental que ele seja mantido pelos dízimos e ofertas da igreja, de forma generosa. A Bíblia diz: aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Mas se não existe recurso para isso, o que ele faz? Ele abre mão dos princípios cristãos para arrecadar, para manter as suas despesas? Não. Ele sai pedindo dinheiro às pessoas? Não. Em primeiro lugar, ele ora, e se for a vontade de Deus que ele trabalhe, num trabalho lícito, honesto, que ele vai glorificar a Deus nesse trabalho, e ele vai servir a Deus juntamente com esse trabalho. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando a igreja não tinha condições de sustentar ele, ele trabalhava fabricando tendas com Priscila e Áquila. E nesse ofício ele foi um instrumento de Deus, conheceu cristãos piedosos, até o momento em que ele recebeu uma oferta da Macedônia e ele voltou a se dedicar exclusivamente à pregação da palavra de Deus. Mas enxergar a fé como fonte de lucro é algo que nasceu no coração de Satanás, mas é algo que deu, humanamente falando, e dá muito certo para aqueles que querem viver o paraíso aqui na terra. É um dos negócios, isso é uma vergonha dizer, mas é um dos negócios mais rentáveis que existe. É você fundar uma igreja com más intenções. Pessoas ficam riquíssimas do dia para a noite com isso, com essa malignidade no coração. 2 Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, ou seja, desde o Antigo Testamento nós temos o exemplo de Balaão, como entre vocês, ou seja, no meio do povo de Deus, haverá também falsos doutores, falsos mestres, que introduzirão encobertamente. O que significa isso? Sorrateiramente, de maneira que as pessoas nem percebam. Heresias. O que é uma heresia? É uma mentira de perdição. Heresias de perdição, e existem várias.
várias heresias de perdição. Toda heresia todo ensino que te afasta de um relacionamento vivo com Cristo é uma heresia. E existem vários. E negarão o Senhor que os resgatou. Olha que coisa, negarão o Senhor que os resgatou. Todo falso mestre, ele é um homem religioso, que teve uma aparente experiência de resgate diante de Deus. Por isso que abandonar as drogas, ter uma vida moralmente equilibrada, não significa ser um verdadeiro cristão. É necessário ter o fruto do Espírito Santo. Eu usava droga, não uso mais. Eu roubava, não roubo mais. Se você é um cristão verdadeiro, isso deve acontecer. Mas isso por si só não significa que você é um cristão. É necessário ser uma nova criatura, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, repentina destruição. Verso 2: e muitos, olha que coisa, e muitos seguirão as suas dissoluções. O que são dissoluções? Práticas libertinas. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, não somente com o que pregamos, mas com o que vivemos. Práticas libertinas, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Verso 3: e por avareza. É por isso que tem muitas pessoas que têm nojo de cristão. Muitas pessoas que não querem nem ouvir da fé cristã. Porque o caminho da verdade, ele é blasfemado por homens que trazem escândalos, por práticas libertinas. Pessoas que se apresentam como cristãs, mas são imorais, mas são iracundas, mas são desonestas. Isso tudo traz escândalo ao caminho da verdade. E por avareza, olha que coisa, e por avareza, a motivação, e por avareza farão de vocês negócio. Não é isso que tem sido feito, principalmente em ano eleitoral. O povo evangélico é usado como massa de manobra para grandes empresários que se denominam pastores fazerem grandes negócios. O atual presidente do nosso país foi eleito através desses grandes negócios. Foi o povo evangélico que colocou ele como presidente. E o principal mentor dele é um líder evangélico, Silas Malafaia. Farão de vocês negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. É o perigo de se seguir um falso mestre. Se tem uma classe de ser humano que anda mais próximo de Satanás, é um falso mestre. Ele é um poderoso instrumento do mal. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, quem são esses anjos? Os demônios, que se rebelaram junto com Satanás, com Lúcifer. Os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou, verso 5, ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, a sua família,
ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O que é que Pedro está mostrando aqui? O juízo de Deus. A realidade do justo juízo de Deus. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. É o que Pedro está dizendo. Não se engane, uma vida ímpia será punida com a condenação eterna. Então tomem muito cuidado com o que vocês ouvem de pessoas que se apresentam como líderes religiosos cristãos e estimulam vocês a uma vida libertina e a pensar que o plantar na carne não terá consequências. Cuidado, ele traz aqui o exemplo dos anjos que caíram, ele traz aqui o exemplo da geração em que foi condenada no dilúvio, onde se salvou somente Noé e a sua respectiva família, e ele traz aqui o exemplo de Sodoma e Gomorra, onde só se salvou Ló e as suas duas filhas e os seus respectivos esposos. E salvação daquele sofrimento, porque pelo comportamento das filhas de Ló não se sabe se elas foram para o céu, nem a gente pode dizer que elas foram para o inferno, mas a gente sabe que Ló foi para o céu. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Como foi que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Com fogo. Como é que Deus vai destruir aqueles que morrerem nos seus pecados? Com fogo. Como é que Jesus vai voltar e destruir o mundo? Com fogo. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Perceba, embora Ló tenha feito a má escolha ao ir para Sodoma, ele não se sentia confortável na vida ímpia que os homens viviam em Sodoma. É isso que mostra uma evidência que você é um cristão. Não é que você não tem pecado, mas que você não se deleita no pecado. Você está lutando contra o pecado. Você está sofrendo com o pecado, se arrependendo do pecado, chorando pelo pecado. É isso que era a realidade de Ló. Ele convivia em Sodoma, mas ele sofria pela impiedade de Sodoma. Porque este justo, verso 8, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa. Olha, Ló era um homem justo, pelo que se via e ouvia sobre as suas obras injustas. Se você convive no mundo de hoje e você é um cristão, essa aqui é a sua realidade. Que é onde você vai e você vê o quê? Injustiça. Obras injustas. Cada vez mais está se tornando comum. Você está com um homem, aí daqui a pouco ele fala, eu vou chamar meu cônjuge. E você pensa que é a esposa, e quando você vai ver, é o marido. Um homem chamando outro homem de marido. E uma mulher chamando outra mulher de esposa. Isso está ficando cada vez mais absolutamente normal. Cada vez mais a sociedade tem abraçado isso. E era isso que Ló convivia. E ele se sentia o quê? Conturbado com isso. Porque isso é uma anomalia. Uma abominação. Sobre as suas obras injustas, Ló vivia em meio a um fogaréu de imoralidade. As pessoas de Sodoma eram tão imorais. Se você pensa que Salvador, as pessoas daqui de Salvador são imorais, as pessoas de Sodoma eram tão imorais que quando os anjos chegaram, eles acharam os anjos bonitos e quiseram se relacionar com os anjos. Quem não deixou foi a providência de Deus.
Mas para você ver a devassidão moral do ser humano nessa época. E nós estamos vivendo dias parecidos. E essas pessoas têm sido cada vez mais aceitas em ambientes evangélicos, o que é assustador. A igreja não deve mudar os seus princípios para se adequar ao pecador. É o pecador que tem que nascer de novo para se adequar aos princípios da igreja, mas tem mudado. A igreja está abrindo mão da santidade para que o pecador se sinta confortável no seu pecado na igreja. E é isso que o falso mestre faz, porque o propósito dele é ganhar dinheiro. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia. Olha aqui, se você está vivendo dessa forma, hoje é o dia de você se arrepender. Hoje é o dia de você olhar para Jesus, se ajoelhar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou um pecador. Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu preciso de libertação. Eu preciso de arrependimento. Eu preciso de fé para que eu encontre uma nova fonte de prazer, que é o prazer no Senhor, que é o pão vivo que desceu do céu. Mas se você está vivendo em concupiscências imundas da carne, você não está indo para o céu. E se você morrer hoje, você não vai acordar lá. Porque sem santificação, ninguém verá ao Senhor. E é melhor ouvir isso daqui, antes de morrer, do que ouvir de Jesus após morrer: eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. E é isso que os falsos profetas tentam esconder, de todas as formas. Você já viu um sermão de um falso mestre pregando em Mateus 7? Eu ainda não vi. Pregando em Mateus 7, 21 ao 23, quando Jesus antecipa o juízo e mostra pessoas se apresentando diante dele, dizendo: eu profetizei, eu fiz milagre, e Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci, vocês que viveram na prática da iniquidade e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados. 2 Pedro 2,10. Não receiam blasfemar das autoridades. Esse é o retrato de um falso mestre. Ele não tem temor a ninguém, nem a nada. Ele não respeita a casa de Deus. Ele não tem reverência pela presença de Deus. Ele não tem temor a Deus. Ele é atrevido, ele é arrogante. O homem sem Cristo, ele é assim. Ele não tem respeito. Ele não receia falar o que quer, na hora que quer. Você sabia que a Bíblia diz que eu e você vamos dar conta de toda a palavra frívola que nós dizemos? Tudo que a gente diz, Jesus anota. E a Bíblia diz que a gente vai dar conta. Então, antes de abrir a boca, saiba que tem um anjo na sua frente, com papel e caneta, e o trono de Deus está ouvindo cada palavra que sai da sua boca. Talvez se você visse isso, se eu visse isso, nossas palavras seriam mais bem pensadas. Nós leríamos mais a Bíblia. E antes de abrir a boca, nós, ao invés de consultarmos o nosso coração, nós consultaríamos alguma passagem bíblica que se adequasse àquela situação. Porque nós vamos dar conta de cada palavra
ociosa que dissemos. Jesus disse em Mateus 12:37: por tuas palavras serás justificado, ou por tuas palavras serás condenado, porque a boca fala o que o coração está cheio. Um coração cheio de temor a Deus é um coração que receia falar na presença de Deus. É um coração que fala com temor na presença de Deus. Quando nós estamos diante de autoridades terrenas, nós não ousamos dizer qualquer palavra. Se você for para uma audiência diante de um juiz, você vai falar: ô meu brother, é porque esse dia e tal eu não estava. Viu, meu brother? É assim que você vai falar com o juiz? Não. Você não pode se dirigir ao juiz dessa forma, porque ele é uma autoridade. Da mesma forma, quando nós estamos diante de Deus e diante dos irmãos em Cristo também, nós não podemos falar de qualquer forma, porque as nossas palavras estão sendo pesadas por Jesus. E se a gente falou o que não devia, o que é que a gente faz? A gente confessa e deixa e alcança a misericórdia de Deus. Mas a gente tem que aprender, porque uma vez que a palavra foi, ela não volta mais. Ela já saiu. Jesus, ele já anotou. É por isso que a Bíblia diz o que? Todo homem seja apto para ouvir e tardio para falar. Apto para ouvir. Como diz o irmão João, quem fala menos, peca menos. Porque normalmente quando a gente fala muito, a gente fala sem pensar. E a gente fala bobagem. E os falsos mestres, eles não pensam, por isso eles falam tudo que vem na cabeça. Verso 11: enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, verso 12, como animais irracionais, por isso que os falsos mestres, eles não refletem, eles saem falando. Eles saem falando, não, Jesus quer que você seja rico, e eles saem igual animais irracionais. Jesus veio para você parar de sofrer. Jesus veio para você ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor emprego, a melhor esposa, o melhor marido. Eles não raciocinam no que eles estão falando. É por isso que Pedro os compara aqui a animais irracionais. Eles são loucos, porque eles estão falando isso tudo diante de Deus, e Deus está ouvindo tudo. Que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Verso 13: recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Olha aqui o perigo. As nossas fontes de prazer vão revelar onde está o nosso coração. Um coração que ama a Deus, um coração regenerado, tem fontes de prazeres santas. A vida cristã não é isenta de prazer, mas quando Deus nos dá um novo coração, Ele nos revela novas fontes de prazeres. Prazeres agradáveis a Deus. Mas uma pessoa que se deleita em prazeres pecaminosos é uma pessoa que não foi regenerada. Por isso que ser cristão não é pesaroso. Se ser cristão está sendo muito pesaroso, há o que se checar na autenticidade da sua conversão. No sentido de que talvez você ainda não tenha o Espírito Santo e esteja sufocando a carne. Como Jesus disse, não pode pôr vinho novo em odres velhos. O que vai acontecer? Vai romper. É a pessoa que tenta viver a vida cristã
sem um novo coração. Então ela olha para a Bíblia e diz: segunda-feira, vai acabar que hora esse culto aí? São 8h26, o cara tá falando aí. Chorar, dobrar o joelho e orar. Eu vou falar com quem mesmo? Diga aí. Vou orar, perder meu tempo orando. Tem coisa para fazer, ganhar dinheiro, buscar um relacionamento que me agrade, um namorado ou uma namorada, buscar uma especialização profissional. Vou orar. Então, esse é o coração que o quê? Ele não consegue sentir prazer nas coisas de Deus. Ele não é regenerado. Então, por mais que ele tente, ele vai tentar como um leão que está na jaula. Como um porco que está dentro de uma jaula. Ele vai ficar ali naquela jaula por um tempo, sem comer cocô, sem se sujar na lama, porque ele está preso na jaula. E ele está ali, mas ele está fissurando a lama. No momento que a jaula for aberta, ele vai correndo para o lamaçal. É o que acontece com a pessoa que não foi regenerada. Ela, por mais que ela tente, ela não consegue sentir prazer nas coisas de Deus. É diferente do que acontece na regeneração. Se você chegar no céu e conversar com Paulo, você vai dizer: vem cá, irmão Paulo, você se relacionava com a Bíblia quando era fariseu? Ele vai dizer sim. Você se relacionava com a Bíblia depois do encontro com Jesus? Sim. E qual é a diferença? É que quando eu era fariseu, era tudo por obrigação. Tudo que eu fazia era por obrigação. Eu lia a Torá, estudava a Torá por obrigação, para ser o melhor. Eu estudava só para que o meu ego se inchasse, mas eu não tinha prazer nenhum naquilo. Eu não me deleitava em nada daquilo. Eu estava me preparando aos pés de Gamaliel para que eu fosse um fariseu também. Mas eu não tinha prazer nenhum naquilo. Aquilo não era minha fonte de prazer. Eu não tinha prazer na lei de Deus. Mas quando eu me encontrei com Jesus, tudo mudou dentro de mim. A lei de Deus não mudou, ela continua a mesma. Mas agora eu sentia prazer nela, eu sentia deleite nela. Eu sentia deleite em orar. Então é totalmente diferente na pessoa que ora por obrigação e na pessoa que ora em comunhão com Deus e tem o prazer de se derramar na presença de Deus. Então é isso que Pedro está falando aqui. A gente já vai concluir, irmãos, que acontece com o falso mestre. Ele não é regenerado, então ele se deleita nos prazeres cotidianos. Nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, ou seja, eles são manchas para a igreja de Cristo. O que é que um falso profeta faz? Ele macula a noiva de Cristo, porque ele faz as pessoas interpretarem errado o caminhar cristão. Deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério. Não se engane. Se você é casado, não deixe sua esposa se aproximar de um falso mestre. Por quê? Porque ele é imoral. Na nossa congregação a gente tem um exemplo de um jovem que um falso mestre literalmente roubou a esposa dele. Os falsos mestres, eles são assim. Eles têm os olhos cheios de adultério. Eles não têm o Espírito Santo. Eles não têm autocontrole. Eles são ímpios dentro da igreja. E pior, liderando em igrejas, fazendo coisas absurdas e coisas que não convém nem falar no meio dos cristãos. Tendo os olhos cheios de adultério. Olha que perigo. Tendo os olhos cheios de adultério. Verso 14. E não cessando de pecar. Eles não param de pecar. Um falso mestre é uma máquina de pecado.
engodando as almas inconstantes. Quem são as vítimas dele, ou as presas dele? Almas inconstantes, que não se firmam na verdade, tendo o coração exercitado na avareza. Eles são bons em quê? Em ganhar dinheiro, em fazer dinheiro. Filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor. Qual é o caminho de Balaão? Amor ao dinheiro. Balaão profetizava da parte de Deus até o momento em que ele recebeu uma boa proposta. E esse é o caminho de Balaão, é o caminho do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. O que significa amar o prêmio da injustiça? É você fazer o errado e descobrir que o errado dá certo. E amar esse lucro ao descobrir que o errado dá certo. É isso que Balaão fez. Como o pastor que ele abre uma congregação e vive uma vida de dificuldades, e então ele começa a fazer eventos, ele começa a cobrar a entrada na igreja, ele começa a fazer passeios, ele começa a cobrar esses passeios, ele começa a vender livros, ele começa a vender lanche, e ele vê que isso tudo dá lucro. E ele ama esse prêmio da injustiça. É isso que acontece com os falsos mestres. Quando eles veem que abrir mão de princípios da palavra de Deus dá certo, dá um prêmio, que Satanás tem um salário, eles então amam esse salário e abrem mão da justiça. Mas teve a repreensão da sua transgressão. Balaão foi repreendido. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são, verso 17, fontes sem água. O que significa fontes sem água? Eles aparentam algo que eles não proporcionam. Eles aparentam o quê? Serem servos de Deus. Eles aparentam o quê? Serem cheios do Espírito Santo. Mas eles não são. Eles são nuvens, fontes sem água. Nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam se afastando dos que andam em erro. Eles falam vaidade e eles engodam com as concupiscências da carne. Eles enganam com prazeres transitórios do pecado. Como algumas pessoas às vezes a pessoa vai em outra igreja. Vou dar só um exemplo prático disso daqui, para que você entenda esse versículo. Engodam com as concupiscências da carne. Pai, você vai ficar nessa igreja? A igreja que eu estou agora, cheio de menina da sua idade. Vai para lá, que um mês você está com a namorada. Vai ficar lá. É um exemplo prático disso. O que os falsos mestres fazem? Eles proporcionam uma igreja que vai agradar a sua carne. O que? Você está desempregado? Meu irmão, a igreja que eu congrego tem reunião de empresários. Emprego lá é o que não falta. Basta o pastor dizer para o empresário que é ovelha dele: ô rapaz, aquele irmão ali está precisando de emprego. Você está empregado no outro dia. Você acha que a pessoa não vai? Vai. Pela motivação errada. Mas ela vai. Então é isso, eles engodam com as concupiscências da carne. É assim que eles atraem as pessoas, com carnalidades e com dissoluções.
aqueles que estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Olha que contradição. Eles prometem uma libertação que eles mesmos não possuem. Olha que perigo. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Se eles são vencidos pelo pecado, eles são escravos do pecado. Jesus disse isso. Quem comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verso 20. Porquanto, aqui é o perigo de se seguir um falso mestre. É o mesmo princípio do Sermão do Monte. Pedro mostra quem são eles, e agora ele mostra o destino deles, de quem segue a eles. É a mesma coisa que Jesus faz no Sermão do Monte. Jesus apresenta os falsos profetas, e depois ele mostra o destino de quem segue os falsos profetas. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas. Olha que coisa, você que saiu do mundo, aparentemente, se você retroceder, muita desgraça vai acontecer na sua vida, com todo o peso da palavra, sem pedir perdão. Eu tenho visto a vida de algumas pessoas que apostataram da fé, e é uma realidade de terror. E vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então, antes de conhecer a Jesus, a sua vida era ruim, você vivia atormentado por demônios, vai ser pior. Por isso que um dos maiores temores que a gente deve ter é não voltar a ser o que éramos antes. Você quer voltar para a vida que você vivia antes de conhecer a Jesus? Porque é isso que Satanás quer fazer comigo e com você. Ele quer primeiro apresentar iscas, mas o propósito real dele é esse: jogar a gente na lama novamente. E sem a presença de Deus, sem paz, tormentado por demônios, sem dormir, sem ter consolo nenhum. É o estado de Saul. Era o estado de Saul. Ele apostatou na fé. Porque você acha que Saul pegou uma lança e tentou matar Davi? Era uma alma perturbada por demônios. É o estado de um apóstolo. Verso 21, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça. O que significa isso? Meu irmão, ninguém lhe obrigou a ser cristão. Mas você já está aqui, e eu tenho uma coisa a lhe dizer. Não existe a opção de retroceder. Porque olhar para trás é morrer. Agora é colocar a mão no arado, irmão João, e olhar para frente. Porque se olhar para trás, é o mesmo destino da mulher de Ló. É isso que Pedro está dizendo aqui. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento. É por isso que ser cristão é uma grande responsabilidade também, é uma escolha sem volta, que lhes fora dado. Mas é uma escolha sem volta, irmãos, maravilhosa. É uma escolha boa, sem volta. Porque se voltar é pior, é o que Pedro está dizendo aqui, do que se nunca tivesse conhecido. É pior. Você não vai ter nem o melhor do mundo e nem o melhor de Deus. Vai viver uma vida infrutífera e triste, a vida mais miserável de todas. É o que Paulo diz. Os que esperam de Cristo somente nessa vida.
Verso 22, concluindo: deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz. Em nome de Jesus, irmão, que isso nunca aconteça com você, nem comigo. Porque essa é uma realidade muito triste. E em nome de Jesus, que isso nunca aconteça conosco. Que o Senhor nos corrija, que o Senhor arranque o nosso olho como Sansão, quebre a nossa perna, mas que isso não aconteça com a gente. É melhor passar o que Davi passou. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. E a pior de todas as mortes não é a morte física. A morte física é preciosa para Deus quando você morre em Cristo. A pior de todas as mortes é a morte espiritual. É por isso que é melhor ser disciplinado do que ser entregue à morte espiritual. É melhor perder tudo como filho pródigo e voltar arrependido para a casa do Pai, do que perder o Pai. Do que perder o Pai de braços abertos. Que é isso que acontece com o apóstata. Ele perde a possibilidade de ter o Pai de braços abertos. O apóstata é aquele que não tem mais a possibilidade do filho pródigo de retorno. O apóstata é aquele que o pai já disse aos funcionários: fecha a porta, ele não volta mais. Tranca a porta da casa, se ele aparecer aí, manda ele voltar. Acabou. Ele não é mais membro da família. Aqui na casa ele não entra. Ele pode voltar, ele pode bater, ele não entra. Aonde está isso na Bíblia, irmão José? Hebreus 12:17. Esaú, a Bíblia diz: ninguém seja impuro ou profano como Esaú, que por um prato de lentilhas vendeu o seu direito de primogenitura e depois, querendo herdar a bênção de Deus, buscou o arrependimento com lágrimas e não achou, porque a porta tinha se fechado. É o que está lá em Hebreus capítulo 6. O cão voltou ao seu próprio vômito. O que significa isso? Nojeira. Um cão que volta ao seu próprio vômito. A porca lavada ao espojadouro de lama. É aquele exemplo que eu dei. É um porco, mas que não foi transformado em ovelha. Ele foi um porco colocado numa prisão. No momento que ele sai dessa prisão, ele volta para a lama. Por isso que somente o novo nascimento pode abrir os nossos olhos para enxergar os falsos profetas e para não seguir esse caminho tão enganoso que eles oferecem, que é um caminho de deleite no pecado, com a falsa sensação de que você vai morrer e acordar no céu. Isso é mentira. A Bíblia tem exemplos claros de pessoas que acordaram no céu, e em nenhuma delas existe uma vida de prazeres pecaminosos. Nenhuma delas. E nenhum homem que entrou no céu na Bíblia, você vai ver ele vivendo na prática e morrendo na prática do pecado. Por isso que, enquanto há vida, há esperança. Na semana que vem nós concluímos essa parte do capítulo 7 de Mateus por conta do horário. Vamos orar. Senhor Deus, nos ajude, Senhor, a não apostatarmos da fé, Senhor. Que o Senhor coloque temor nos nossos corações, Senhor Jesus. E perdoe o nosso afastamento de Ti. Que muitas vezes se torna tão evidente pela nossa falta de alegria no Senhor, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, se existe algum caminho errado que estamos trilhando, nos ajude a retroceder, Senhor.
Porque se estamos no caminho errado, retroceder é o nosso maior progresso. Nos mostra, Senhor, o retorno ao primeiro amor. E nos leva, Senhor, a prazeres indizíveis na Tua presença. Eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor reacenda, Pai Santo, no nosso coração o desejo de estudar a Bíblia. Um desejo ardente, Senhor, de conhecer a Tua verdade. Um desejo ardente, Senhor, de buscar experiências contigo no lugar secreto de oração. Oh Deus, nos ajude a voltarmos às práticas das primeiras obras, a infantilidade na malícia, com a maturidade do saber, Senhor. Nós queremos a infantilidade na malícia. Como diz a Tua palavra, na malícia sejam como crianças, mas adultos no entendimento. Nos ajude, Senhor, a voltarmos ao primeiro amor e a identificarmos os falsos profetas, para não sermos condenados juntamente com eles. Nos dá, Senhor, discernimento espiritual, pois grande é o poder do engano de Satanás. Por isso Teu Filho disse: se possível fora, Satanás enganaria os próprios escolhidos. Mas glória a Deus, Senhor, que os Teus escolhidos têm o Espírito Santo, que não podem ser enganados. Por isso, Pai, nos enche do Espírito Santo. Abençoa o Teu corpo, que é a igreja, com a Tua presença, Senhor. Como orou o Teu servo Moisés, nós não queremos um anjo para nos abençoar, Senhor. Nós queremos o Senhor caminhando conosco e tendo comunhão conosco. Oramos pela nossa congregação, Senhor, que o nosso coração esteja atento à Tua voz, para obedecer e para ver o Teu sobrenatural, como está escrito em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nos abençoa, Senhor, com fecundidade espiritual. Em nome de Jesus, Senhor. Nos dá temor e nos leva para casa debaixo do Teu maravilhoso e santo temor, Senhor. Pois com o Teu temor teremos introdução da verdadeira sabedoria. Mas sem temor viveremos como insensatos, fazendo escolhas erradas, tomando caminhos que aparentemente são bons, mas no final são caminhos de morte. Nos protege, Senhor, com o Teu temor e a obediência aos Teus santos mandamentos. Nos despede em paz, Senhor, com o coração cheio de gratidão a Ti por todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Vamos terminar com o cumprimento santo. E diga para ele: cuidado, você pode estar sendo influenciado por um falso mestre.